Há um momento silencioso na vida em que a alma se olha no espelho e não reconhece o rosto que vê. Não é apenas envelhecimento, não é apenas cansaço, é o início de algo muito mais profundo. É o instante em que o velho eu começa a se desfazer e o novo ainda não encontrou forma. Um intervalo entre identidades, uma travessia invisível, onde você sente que está mudando, mas ainda não sabe no que está se tornando. A Bíblia chama isso de renovação da mente. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essas palavras, que atravessaram séculos, não falam apenas de fé, mas de psicologia profunda. Renovar a mente é um processo de desconstrução. É desaprender o que te fizeram acreditar sobre você. É olhar para hábitos que um dia te protegeram, mas que hoje te aprisionam. Sêneca escreveu: nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde ir. E talvez seja exatamente isso que você esteja sentindo. Um vento forte soprando por dentro, bagunçando tudo, e a mente tentando entender por que o caminho parece tão confuso. Antes de toda transformação existe caos. Antes de clareza, existe o escuro. A dor de perceber que velhos padrões, velhas reações, velhos sonhos já não servem, mas ainda chamam pelo seu nome. Essa é a dor silenciosa que muitos não compreendem. É o desconforto de não caber mais dentro da própria pele. É estranho, porque uma parte sua quer crescer e outra parte implora para continuar igual. O cérebro luta contra toda mudança que ameaça o senso de identidade. Ele tenta te manter onde é familiar, mesmo que esse lugar já tenha se tornado sufocante. E então surge a confusão. Será que estou errado por me sentir perdido? Será que estou regredindo? Não. Você não está regredindo. Você está evoluindo. A verdadeira transformação não começa quando você decide mudar. Ela começa quando a vida te obriga a encarar o que você vinha evitando. Quando as situações antigas já não fazem sentido. Quando as pessoas te olham e dizem, você está diferente. Quando as conversas que antes te preenchiam agora te cansam. É aí que o processo silencioso se inicia. É aí que a alma começa a se reconfigurar. Há um tipo de dor que não destrói, ela molda. É o fogo que purifica o barro antes de ser vaso. É o mesmo princípio da metáfora bíblica da criação. Deus molda, amassa, quebra, refaz. Não para te punir, mas para te preparar. A cada ciclo de desconstrução, ele te chama a soltar a antiga versão de si mesmo. E esse chamado dói, porque mudar significa morrer um pouco. É uma morte simbólica, do personagem, da persona, da identidade que um dia fez sentido. Talvez, neste momento, você sinta exatamente isso, um estranhamento dentro da própria vida. As coisas parecem as mesmas, mas o significado mudou. E é nesse ponto que muitos desistem. Confundem o desconforto com erro. Confundem a instabilidade com fracasso. Mas o desconforto é um sinal sagrado. É a prova de que algo dentro de você começou a despertar. Quando a mente tenta te puxar de volta para o antigo, ela está apenas tentando sobreviver. A psique teme o novo, porque o novo é imprevisível. Mas é preciso lembrar, o mesmo medo que te prende é o que te revela onde está a porta. A resistência é a prova de que você está no limiar da transformação. A promessa deste caminho não é uma mudança superficial, é uma desmontagem interna. Você não está apenas aprendendo novos comportamentos, está desfazendo crenças que por anos definiram quem você acreditava ser. A velha identidade lutará, o ego vai questionar, mas a alma, paciente, sabe que há algo maior acontecendo. Então, se você sente que está se perdendo, talvez esteja finalmente se encontrando. Se nada mais parece fazer sentido, talvez seja porque o sentido antigo já cumpriu sua missão. E se dói tanto, é porque o novo ainda está nascendo, e o nascimento, assim como o renascer, sempre vem com dor. Fique, respire, observe, porque a transformação real não chega com aplausos nem certezas.
Ela chega em silêncio quando você começa a duvidar de quem era antes e, pela primeira vez, começa a vislumbrar quem realmente é. E se essa mensagem toca algo dentro de você, escreva nos comentários: eu me permito ser refeito por dentro. Leia também os comentários que outros deixaram. Neles, você verá que não está sozinho nessa travessia. Este é o início da jornada, a travessia da alma rumo à sua forma verdadeira. Há um instante na jornada em que a consciência se acende de forma quase dolorosa. É quando você começa a enxergar o que sempre esteve ali, mas que por algum motivo nunca quis ver. As pequenas repetições, as reações automáticas, as justificativas sutis para continuar sendo o que sempre foi. Ver-se com clareza pela primeira vez é como acender uma luz forte em um quarto onde você morou por anos e de repente perceber a poeira acumulada, as rachaduras nas paredes, o quanto de si ficou esquecido nos cantos da alma. Essa percepção dói. E o primeiro impulso, quase inevitável, é o de apagar a luz. Fingir que não viu. Fingir que não sente. A mente tenta te convencer de que está tudo bem, de que o desconforto é um sinal de erro, quando na verdade é o início da cura. Muitos desistem nesse ponto porque confundem desconforto com fracasso. Mas a dor de se enxergar com lucidez não é castigo, é purificação. Quando padrões antigos ficam expostos à luz da consciência, o ego se sente ameaçado. Ele teme desaparecer. E é por isso que a resistência aumenta. É por isso que o corpo reage com tensão, ansiedade, sono irregular, pensamentos acelerados. O velho eu tenta sobreviver dentro do novo espaço que está nascendo. O cérebro, acostumado à repetição, interpreta essa expansão como perigo. Ele ativa o alarme interno e tenta te empurrar de volta para o que é familiar, mesmo que o familiar já não te sirva mais. Mas há uma sabedoria escondida nessa dor. A neurociência chama de ameaça ao eu, o mecanismo natural de defesa que tenta proteger até mesmo os nossos próprios defeitos. Isso significa que, quando você começa a se observar com mais consciência, a mente reage como se estivesse perdendo o chão. E de certo modo está, porque aquilo que antes era automático começa a se tornar consciente e a consciência muda tudo. É exatamente nesse ponto que o barro encontra o fogo. Durante o processo de moldagem, o oleiro coloca o vaso em altas temperaturas não para destruí-lo, mas para fortalecê-lo. O fogo revela a forma. Sem o calor, o barro permanece frágil, indefinido, vulnerável. Assim também acontece dentro de você. A dor não é punição, é lapidação. A luz que queima é a mesma que mostra o contorno do seu verdadeiro eu. Talvez você se sinta perdido entre quem era e quem está se tornando. Talvez esteja tentando entender por que, de repente, tudo parece sensível, confuso, desorganizado. Esse é o primeiro sinal de que a mente está acordando, que algo em você está se desprendendo do antigo ciclo de repetição. O desconforto é a prova viva de que a alma está se movendo. Perceba o quanto é simbólico. Antes de uma grande transformação, o corpo treme, a mente se agita, o coração busca abrigo. Mas é nesse exato instante de confusão que uma nova clareza começa a nascer. Ver-se pela primeira vez é o maior ato de coragem que alguém pode realizar. Porque a verdade liberta, mas antes ela fere. Sêneca dizia que ninguém é mais infeliz do que aquele que nunca enfrentou a si mesmo. E é por isso que o desconforto é sagrado. Ele não veio para te castigar, veio para te preparar. Quando você começa a enxergar as próprias sombras, está, na verdade, aprendendo a carregar sua luz. Respire por um momento e lembre-se: a dor de se ver é a primeira prova de que você começou a despertar. Não é o fim, é o início. É o prenúncio da verdadeira transformação. O desconforto é o portal. E o portal, ainda que pareça estreito, sempre leva a uma versão mais livre, mais consciente e mais inteira de quem você é. E se essas palavras tocarem algo dentro de você, permita que fiquem ecoando em silêncio. Porque o silêncio, às vezes, é a forma mais profunda de reconhecimento. Há um momento em que o reflexo deixa de corresponder à imagem interna.
Você se olha e sente que algo mudou, mas não sabe explicar o quê. É como se o espelho onde você sempre se reconheceu começasse a rachar lentamente. Fragmentos da antiga identidade se espalham, e você percebe que não pode mais colar as peças no mesmo lugar. Essa rachadura, embora assuste, é o início da libertação, porque ninguém evolui permanecendo inteiro onde já não há verdade. A mente, acostumada à coerência, luta contra essa ruptura. Ela quer preservar a antiga narrativa, quer proteger a imagem de quem você acreditava ser. É o bloqueio invisível de quem tenta crescer sem abrir mão da zona confortável da própria história. Você diz a si mesmo que se conhece bem, mas a verdade é que quase tudo o que acreditamos sobre nós vem de repetições, rótulos e memórias distorcidas. A psicologia moderna confirma: conhecer-se é, antes de tudo, desconstruir-se. E há uma revelação profunda nesse processo. Você não descobre quem é, você descobre quem não quer mais ser. Cada vez que uma crença cai, uma camada do personagem se desfaz. Cada vez que uma reação antiga perde sentido, uma nova identidade tenta emergir. Esse é o verdadeiro renascimento. Não o acréscimo de algo novo, mas a remoção do que nunca foi essencial. Assim, o espelho rachado deixa de ser uma ferida e se torna um portal. Se quiser compreender esse processo com mais clareza, olhe para o símbolo antigo descrito em Jeremias, capítulo 18, o oleiro que refaz o vaso quebrado. Ele não tenta esconder as rachaduras, não lamenta o que se perdeu. Ele quebra e refaz, molda e renova. Porque o vaso precisa ser refeito para suportar o conteúdo novo. O mesmo acontece em sua vida interior. O que se fragmenta agora é o que não conseguiria sustentar a plenitude que está por vir. É por isso que, ao se ver diferente, você pode sentir medo, solidão ou confusão. É natural. A rachadura da identidade é o preço da autenticidade. O espelho se parte porque você não cabe mais no reflexo antigo. E enquanto tenta entender o que está acontecendo, o universo te ensina em silêncio. Não se trata de perder quem você era, mas de recuperar quem você sempre foi, antes que o mundo te dissesse quem deveria ser. Existem fases em que a vida começa a te empurrar para fora de tudo o que é conhecido. Você sente que está sendo arrancado de um lugar que, por mais desconfortável que fosse, ainda parecia seguro. É como se Deus silenciosamente dissesse: aqui já não é mais o teu lar. E mesmo sem entender, você começa a sentir o deslocamento interno, a perda de interesse por antigas conversas, o esvaziamento de alguns vínculos, o afastamento de hábitos que já não têm alma. É o chamado invisível para um novo território mental. A alma percebe o convite, mas o ego resiste. A mente clama por familiaridade. Ela tenta levar consigo as velhas formas de pensar, os comportamentos que sustentavam a antiga versão de quem você era. Mas o caminho novo não aceita bagagens velhas. É aqui que mora o erro mais humano. Tentar começar um novo capítulo, mantendo os mesmos padrões emocionais do anterior. O crescimento exige desapego não apenas de pessoas, mas de modos de existir. A psicologia explica que o cérebro confunde o que é familiar com o que é seguro. Por isso, quando tudo muda, ele interpreta o desconhecido como ameaça. Mas há um paradoxo divino nisso, porque espiritualmente o desconforto é sinal de condução. Quando tudo parece sair do lugar, é porque o universo está reorganizando as peças. O que você chama de perda pode ser apenas realinhamento. O que parece fim pode ser início disfarçado. A imagem do êxodo bíblico revela esse mesmo princípio. O povo de Israel precisou sair do Egito, símbolo da escravidão, antes mesmo de entender o que significava liberdade. E talvez seja assim também dentro de você. Deus te tira do Egito emocional antes que você saiba como viver fora dele. É doloroso, sim, porque a mente ainda chama de casa o lugar que a alma já superou. Mas o chamado não retrocede. Ele continua te conduzindo, mesmo quando você tenta ficar. E então, entre a nostalgia do que foi e a incerteza do que será, nasce um espaço sagrado, o vazio. É nele que a nova consciência se forma. É nesse limiar que você descobre que fé não é sentir segurança,
mas continuar caminhando mesmo sem saber o destino. Quando Deus te puxa para fora da zona mental antiga, Ele não está te punindo, está te libertando da prisão invisível da repetição. E um dia, quando olhar para trás, vai perceber: aquele desconforto era, na verdade, o início da sua travessia. Há um instante na jornada em que você sente que não tem força, clareza ou preparo suficiente para seguir. É quando o medo se disfarça de prudência e a mente sussurra: espere mais um pouco, ainda não é hora. Mas a verdade é que nunca há um momento perfeito. O amadurecimento não vem da espera, vem da travessia. E é nesse aparente despreparo que mora o verdadeiro sinal de prontidão. Porque a vulnerabilidade não é fraqueza, é abertura. A mente humana busca previsibilidade, quer um roteiro claro antes de dar o primeiro passo. Mas a vida espiritual não segue o mapa da lógica. Ela exige movimento antes da certeza. O medo de não estar pronto é o mecanismo do ego tentando adiar a mudança. E, no entanto, o que você chama de medo pode ser apenas o início da expansão. Quando você se sente exposto, inseguro e ainda assim disposto, é porque já ultrapassou a fronteira do antigo eu. Muitos idealizam a versão futura de si mesmos, a versão calma, sábia, confiante. Mas esquecem que essa versão não surge da espera. Ela nasce no meio do caos, nas pequenas decisões diárias que parecem insignificantes. São essas microdecisões de 5 minutos. Respirar antes de reagir. Escolher o silêncio em vez da defesa. Admitir um erro em vez de justificá-lo, que, somadas, constroem um novo eu. Cada ato de consciência é um tijolo na arquitetura da alma. Abraão, quando foi chamado, partiu sem saber para onde ia. Ele não tinha clareza do caminho, apenas obediência interior. E é isso que o paradoxo da transformação ensina. O primeiro passo é sempre dado na incerteza. Esperar estar pronto é o mesmo que esperar o mar se acalmar para aprender a nadar. A travessia começa antes da segurança e o aprendizado vem durante a caminhada, não antes dela. Você não precisa estar inteiro para começar. Precisa apenas estar disponível, porque o crescimento não acontece quando você se sente preparado. Acontece quando, mesmo temendo, você escolhe continuar. Quando diz: ainda não sei como, mas irei assim mesmo. E é exatamente nesse instante que o novo começa a se mover em sua direção. É quando o universo reconhece a coragem silenciosa de quem se entrega ao processo. E, de repente, o que antes parecia insuficiente se torna sagrado. O simples fato de não desistir. Há um ponto no caminho em que você começa a reagir diferente, e isso, em vez de trazer paz, causa estranhamento. De repente, uma ofensa já não te atinge como antes, um conflito já não desperta o mesmo ímpeto de defesa, um vazio já não te arrasta com tanta força. E o curioso é que, ao sentir mais calma, você se assusta. É como se houvesse algo de errado em estar em paz. A mente, acostumada à atenção, não reconhece a serenidade como parte da própria natureza. Ela suspeita do sossego, porque aprendeu a sobreviver no ruído. Essa fase é chamada pelos psicólogos de dissonância intrapessoal, quando o modo de pensar muda antes que o modo de sentir consiga acompanhar. Você ainda se lembra de como reagia, ainda reconhece os impulsos antigos, mas agora há um intervalo entre o impulso e a resposta. Esse intervalo é precioso. É o espaço onde a consciência mora. É nele que nasce o domínio emocional. No início, esse espaço parece vazio, mas com o tempo, ele se torna a morada da sua força. A paz, para quem viveu em estado de alerta, pode parecer um erro. O corpo estranha o descanso, o silêncio soa suspeito, o amor sem drama parece raso. Mas esse desconforto é o sinal da cura. É o cérebro se ajustando à nova frequência da alma. Quando você começa a se sentir mais tranquilo diante do que antes te desestabilizava, significa que os circuitos emocionais estão sendo redesenhados. Você não é mais guiado pela dor. Está aprendendo a ser guiado pela consciência. É importante compreender que a antiga identidade não desaparece de uma vez. Ela tenta retornar, testando sua consistência.
Em situações de pressão, ela sussurra velhos argumentos, provoca antigas reações. Mas se mesmo sob tensão você age diferente, a transformação se consolida. É o momento em que o novo eu deixa de ser tentativa e se torna natureza. A espada que antes vibrava na batalha, agora encontra valor no repouso. Quando você começa a se surpreender com a própria calma, saiba, é o seu eu verdadeiro emergindo. A alma sempre foi silenciosa, mas o ruído da mente a impedia de se manifestar. Agora, ela retorna discreta e firme. O colapso da identidade antiga não é o fim de quem você era, mas o início de quem você nasceu para ser. Porque a verdadeira força não está em reagir, está em escolher conscientemente não se perder no há. A ansiedade é uma velha companheira da alma em transição. Ela aparece quando o novo começa a nascer, mas ainda não tem forma. É o desconforto entre o que já não é e o que ainda não se tornou. E nesse intervalo, a mente se agita, tentando decifrar o que está acontecendo. Você sente que está evoluindo, mas o medo insiste em dizer que nada mudou. É a voz do antigo eu tentando te puxar de volta para o ciclo conhecido. O cérebro humano é programado para buscar constância. Qualquer movimento diferente é interpretado como ameaça. Por isso, toda transformação profunda aciona um alarme interno. A ansiedade é esse alarme. Ela não surge para dizer que algo está errado, mas para avisar que você está se afastando da zona de conforto. E ainda assim, ela te confunde. Porque quanto mais você avança, mais ela grita. É o paradoxo do crescimento. A mente reage com pânico ao mesmo processo que está te libertando. A mudança não é linear. Ela não segue uma linha reta de progresso. É cíclica, espiralada, feita de avanços e retrocessos aparentes. A ansiedade tenta medir o caminho pelo que é visível, mas o essencial acontece no invisível. Por fora, parece que nada muda. Por dentro, novos alicerces estão sendo erguidos. É como a semente que, antes de romper a terra, cresce em silêncio nas profundezas. O tempo do invisível é sagrado, mas o ego, impaciente, quer provas imediatas. A neurociência mostra que a amígdala cerebral reage a qualquer tentativa de mudança como se fosse uma traição ao antigo eu. Ela dispara alertas, tenta te convencer de que é perigoso seguir. É o instinto de sobrevivência lutando contra a evolução. A ansiedade não é o inimigo, é o eco da versão passada de você. O rugido do velho leão que ainda tenta assustar, mas já perdeu os dentes. Quando você entende isso, o medo perde o poder de te dominar. Assim, em vez de resistir à ansiedade, aprenda a reconhecê-la como sinal de avanço. Ela aparece quando a alma está se expandindo além do que o ego consegue controlar. E se, em meio ao caos, você sentir o coração acelerado, lembre-se, o desconforto é a marca da transição. O velho mundo interno está se desfazendo, o novo ainda está sendo gestado. E enquanto a mente diz nada está mudando, a verdade é que, por dentro, tudo já começou a florescer. Há períodos na vida em que tudo parece se fechar. Caminhos que antes se abriam facilmente, agora se tornam inacessíveis. Relações que pareciam sólidas começam a se desfazer. Oportunidades que pareciam certas se dissolvem sem razão aparente. E o primeiro impulso da mente é pensar: o que eu fiz de errado? Mas talvez a pergunta não seja essa. Talvez o fechamento não seja punição, seja proteção. Porque o que você chama de obstáculo pode ser o modo de Deus dizer: este não é mais o seu lugar. A dor de ver uma porta se fechar é real. Ela desperta insegurança, frustração, um sentimento de rejeição. A mente quer respostas, quer lógica, quer entender por que algo que parecia tão certo de repente deixou de fazer sentido. Mas a espiritualidade ensina que nem todo encerramento é perda. Às vezes, é a vida te poupando de um caminho que te atrasaria. O que se fecha diante de você pode ser o que já não teria como te sustentar na nova etapa do seu crescimento. É difícil aceitar isso no início, porque o ego acredita que controle é segurança. Mas há um tipo de sabedoria
que só nasce quando se aprende a confiar no invisível. Quando uma porta se fecha, o convite é para olhar o que se repete. Existe um padrão de bloqueio em sua vida? Quais caminhos você força? Quais portas você tenta reabrir mesmo quando tudo te diz que é hora de seguir? Às vezes, o padrão é o verdadeiro sinal. E reconhecer isso é o começo da libertação. Na simbologia bíblica, o pastor guia suas ovelhas por vales e colinas, desviando-as de terrenos perigosos. Às vezes, ele muda a direção quando o pasto parece verde, mas há serpentes escondidas sob a relva. Assim também age Deus na vida interior. Ele fecha caminhos que aos olhos humanos pareciam promissores, mas que poderiam te ferir de modos que você ainda não compreende. A fé é, portanto, aceitar o desvio como cuidado, não como castigo. O fechamento de portas é um dos sinais mais sutis e mais amorosos do divino. É a forma como a vida sussurra que o tempo de permanecer acabou. E embora pareça vazio no início, logo você percebe que cada porta que se fecha abre um espaço para algo novo nascer. Quando uma direção se encerra, o silêncio que vem depois não é ausência, é preparação. E nesse silêncio, o universo trabalha, ajustando o invisível até que o próximo caminho esteja pronto para te receber. Há um período em todo o processo de mudança em que tudo parece parado. Nenhum sinal, nenhuma resposta, nenhum progresso visível. Você sente que deu tudo de si, mas o mundo permanece quieto. Esse é o silêncio que antecede a virada. E quase ninguém entende a sua importância, porque a mente humana foi condicionada a medir evolução por resultados. No entanto, o que é verdadeiro amadurecimento raramente faz barulho. É discreto, profundo e acontece longe dos olhos. A ausência de movimento aparente não é ausência de vida. Assim como a semente enterrada na terra, que parece morta até romper o solo, sua transformação está se preparando em camadas invisíveis. Esse tempo de recolhimento é um período de incubação interior. Enquanto você acha que nada está acontecendo, a alma está alinhando novas estruturas, criando força e coerência para sustentar o que virá. Mas o ego, impaciente, confunde silêncio com abandono e começa a duvidar. O mito moderno do resultado rápido faz com que muitos abandonem o processo bem no meio da travessia. Querem provas imediatas de que estão evoluindo, querem sentir, ver, medir. Mas o processo espiritual não opera sob a lógica do imediatismo. Ele requer quietude, fé e entrega. Porque o silêncio não é um castigo, é o espaço onde o novo se forma. Nenhum ciclo nasce completo. Ele precisa de um intervalo de gestação. O que está em silêncio agora é o que, em breve, florescerá com mais força. Esse período é, na verdade, um teste de confiança. É quando a vida observa se você consegue permanecer fiel ao propósito, mesmo sem recompensas visíveis. Se você é capaz de continuar regando a semente, mesmo sem ver o broto. E é nesse ponto que muitos se perdem, porque a mente associa silêncio a fracasso. Mas o silêncio é o estágio mais sagrado da criação. Foi no silêncio que o universo começou. É no silêncio que a alma se reconecta com a fonte. Por isso, quando tudo parecer imóvel, lembre-se. Há um trabalho sendo feito em dimensões que você ainda não alcança. O silêncio não é ausência de resposta, é resposta em forma de pausa. E essa pausa, embora desconfortável, é o que prepara o terreno para a virada. Quando o momento certo chegar, o que parecia adormecido se levantará com poder. E então, você entenderá que o silêncio não foi vazio, foi o útero da sua nova vida. Em toda a jornada de amadurecimento, há um ponto inevitável, o afastamento. Pessoas começam a sair da sua vida sem explicação. Conversas que antes fluíam agora soam forçadas. Vínculos se desfazem em silêncio. À primeira vista, parece solidão. Mas com o tempo, você entende. Não é perda, é depuração. À medida que você se aproxima de quem realmente é, o que vibrava em outra frequência, naturalmente se dissolve. É doloroso porque o coração quer manter laços que a alma já superou. O mito de que quem te ama te acompanha em todas as fases
é um dos maiores equívocos emocionais. Nem todos conseguirão te acompanhar na transformação, não por falta de amor, mas por falta de sintonia. Alguns vínculos existem apenas para um capítulo, e o erro é tentar mantê-los até o fim do livro. A vida é sábia em retirar o que já cumpriu o propósito, e entender isso é sinal de maturidade espiritual. Reconhecer que o amor não exige permanência, exige verdade. Algumas relações sobrevivem da sua antiga versão. Quando você muda, elas perdem o alimento que as mantinha vivas. É por isso que o crescimento pode parecer, à primeira vista, um processo de perda. Mas, na verdade, é um processo de realinhamento. Você não está perdendo pessoas. Está perdendo o padrão de dependência emocional que as sustentava. Está aprendendo a se bastar, a respirar sem precisar que alguém valide o ar que você inspira. A sabedoria bíblica descreve esse processo com a metáfora da poda. O agricultor corta os galhos não para enfraquecer a árvore, mas para que ela frutifique com mais força. Assim também age o divino, remove o excesso para revelar o essencial. As pessoas que permanecem após a poda são aquelas que se alinham ao novo ciclo da sua alma. As que se afastam simplesmente completaram sua missão no seu caminho. E no silêncio que fica após o afastamento, algo surpreendente acontece. Você começa a se escutar. A solidão que antes parecia um castigo se transforma em território sagrado. É nela que você se reencontra, sem ruídos, sem distrações, sem máscaras. E então, pela primeira vez, entende o verdadeiro ganho por trás de toda perda. Porque quando você deixa de se perder por amor aos outros, começa finalmente a se encontrar por amor a si mesmo. Quando a consciência se expande, o instinto natural é querer compartilhar o que foi descoberto. Você quer que as pessoas entendam, quer que elas vejam o que você agora vê. Mas logo vem a frustração. Poucos compreendem. Alguns duvidam, outros ridicularizam, outros simplesmente se afastam. E essa rejeição dói, porque você não está falando de ideias, está falando de algo que te atravessou por dentro. Ainda assim, é preciso aceitar. Nem todos estão prontos para entender a linguagem da sua transformação. Cada pessoa te enxerga com os olhos da própria história. O que ela vê em você é um reflexo das dores, crenças e limites que carrega. É por isso que explicar o seu despertar a quem ainda vive adormecido é como tentar descrever o sol a quem nunca saiu da caverna. A mente fechada interpreta a mudança como ameaça. Ela reage, critica, duvida, não por maldade, mas por defesa. O novo que você se tornou ativa nos outros, o medo do que ainda não conseguiram enfrentar em si mesmos. Em um mundo que valoriza aparências, ser autêntico é um ato de coragem. E essa coragem não precisa de defensores. A transformação verdadeira é silenciosa, não precisa de explicações. Quando você tenta justificar o próprio processo, gasta a energia que deveria ser usada para consolidar o novo. O que é verdadeiro se sustenta sozinho. Não há necessidade de convencer ninguém da sua evolução. A coerência das suas atitudes falará quando o ruído das palavras cessar. Jesus usou uma metáfora profunda para isso. Não deis o que é santo aos cães, nem lanceis vossas pérolas aos porcos. O que é precioso deve ser guardado no interior até que encontre um coração capaz de compreender. O mesmo se aplica à sua jornada interior. Nem tudo o que você viveu precisa ser explicado. Algumas experiências são para serem silenciadas dentro de você até que floresçam naturalmente em sabedoria. Com o tempo, você aprenderá a proteger a própria luz. Aprenderá a entender que o silêncio não é fraqueza, é discernimento. Quem precisa explicar demais ainda busca a aprovação. Quem realmente mudou já não precisa provar. Há uma serenidade que nasce quando você deixa de se justificar. É o momento em que a alma entende. A verdade não precisa ser dita em voz alta, porque ela já fala através de quem você se tornou. Chega um ponto na jornada em que aquilo que antes te movia simplesmente deixa de fazer sentido. O que já foi sonho, agora parece pequeno. O que antes era urgência, agora soa distante. E isso pode causar um vazio profundo, como se algo dentro de você tivesse morrido. Mas o que está morrendo
não é a sua essência. São os desejos que nasceram do medo, da carência, da necessidade de provar algo ao mundo. É a antiga versão da sua vontade que se desfaz, para que a verdadeira possa nascer. É comum confundir essa perda de interesse com apatia ou com falta de propósito. A mente, acostumada à busca constante, teme o silêncio dos desejos. Mas há um tipo de maturidade que chega quando você percebe que nem tudo o que quer te faz bem e que muitas das suas vontades antigas eram apenas tentativas de preencher o vazio da alma. Quando a consciência desperta, ela começa a filtrar o que realmente é essencial. O que não tem propósito cai. O que tem verdade permanece. A intensidade com que desejamos algo nem sempre é sinal de importância. Às vezes, é apenas reflexo da dor não resolvida. O desejo é como um espelho que revela nossas ausências. Por isso, quando você começa a curar o que estava ferido, muitos desejos perdem o sentido, porque o motivo que o sustentava já não existe. Essa morte simbólica não é o fim de nada, mas o início de uma paz mais profunda. A paz de quem não precisa mais correr atrás do que um dia acreditou ser indispensável. Uma prática simples, mas poderosa, é registrar o que ainda te move. Escrever o que antes te inflamava e agora te deixa neutro. Esse exercício revela a maturidade das suas prioridades. É um modo de observar a própria evolução. O que permanece em sua lista são os desejos alinhados à alma. O que se dissolve são apenas restos de velhos impulsos. Assim como o ouro no fogo, o que é puro resiste. O que é impureza se consome. E quando você perceber que está desejando menos, não se assuste. A ausência de desejo não é estagnação, é serenidade. Significa que você já não busca fora o que encontrou dentro. A alma madura não quer mais acumular, quer apenas ser. E nesse estado silencioso, você descobre que a verdadeira abundância não está em conquistar o mundo, mas em não precisar mais que o mundo confirme quem você é. Há um instante quase imperceptível na jornada em que a mudança já aconteceu, mas você ainda se sente o mesmo. Suas atitudes estão diferentes, suas escolhas mais conscientes, mas a mente ainda insiste em se referir à antiga versão de você. É como se o corpo tivesse se atualizado e o software interno ainda rodasse em um sistema antigo. Essa discrepância entre quem você é e quem ainda acredita ser é um dos sinais mais profundos de transformação real. Você começa a notar isso em detalhes sutis. Situações que antes te desestabilizavam, agora passam em silêncio. Pessoas que despertavam reações intensas, agora te encontram em serenidade. Ambientes que antes te sugavam energia, agora já não te prendem. Mesmo assim, há uma estranheza. A mente, que por anos construiu uma imagem fixa de quem você era, demora a aceitar a nova identidade. É o momento em que surge a sensação de estar fingindo, como se fosse um impostor dentro da própria pele. A psicologia chama isso de atualização tardia da autoimagem. O comportamento muda antes da narrativa interna, e é por isso que, por algum tempo, você pode se sentir deslocado dentro de si mesmo. Não é regressão, é ajuste. O cérebro ainda tenta se orientar pelos antigos parâmetros, mas a alma já seguiu em frente. É como olhar para um retrato e perceber que aquele rosto já não te representa. O retrato é real, mas já é passado. Uma prática simbólica ajuda nesse ponto. Reescrever a própria história em pequenas frases. Não como quem deseja o futuro, mas como quem reconhece o presente. Escreva o que se tornou, não o que busca ser. Isso reprograma a mente a enxergar a verdade atual. A transformação precisa ser comunicada à própria psique, e isso se faz com repetição consciente. É o mesmo princípio de um sistema que precisa reiniciar para aplicar as novas configurações. Com o tempo, a sensação de estranhamento desaparece. A mente finalmente se alinha ao coração. O novo eu deixa de parecer um papel a ser interpretado e passa a ser uma presença natural. E é nesse momento que você entende que não há volta. O que mudou por dentro é definitivo. A versão antiga já não tem poder sobre você. O software foi atualizado, e agora, o que antes era esforço se tornou essência.
Toda transformação verdadeira culmina em um momento de escolha. Um instante silencioso, mas decisivo, em que a vida te coloca diante de algo que exige coerência. Não é uma prova feita de palavras, é uma prova feita de atitude. E é nesse ponto que muitos percebem o quanto realmente mudaram. Porque antes, você reagiria por impulso, buscaria aprovação, tentaria agradar. Agora, a pausa, discernimento, consciência. É o momento em que a alma mostra que amadureceu. Essa prova não é imposta para testar o seu valor, mas para consolidar o aprendizado. A mudança se torna real quando, diante de um velho cenário, você age de um modo completamente novo. Quando o que te feriu já não te domina, quando o que te provocava já não te arrasta. A mente pode até hesitar, mas o corpo, o coração e o espírito já sabem o que fazer. É nesse instante que o novo eu deixa de ser promessa e se torna prática. O mito da transformação repentina faz muitos acreditarem que mudar é dizer frases bonitas ou ter novas ideias. Mas a verdade é que a transformação se prova em silêncio, no modo como você responde à vida. A fala pode enganar, mas a atitude revela. O novo você não discute mais o que o antigo tentava provar. Ele apenas age de acordo com o que compreendeu. Essa serenidade é a marca da verdadeira força. Na simbologia bíblica, atravessar o Rio Jordão representa esse exato ponto da jornada. O povo de Israel já havia saído do Egito, mas ainda precisava cruzar o limite que separava o deserto da terra prometida. E esse limite era feito de água, o elemento da fluidez, da rendição, da entrega. Assim também é a sua passagem, o momento em que você se deixa guiar pela fé, atravessando o que antes parecia impossível, para viver o que sempre foi prometido à sua consciência desperta. Depois dessa travessia, nada mais é igual. Não porque o mundo mudou, mas porque a sua forma de ver o mundo mudou. A vida continua, as pessoas são as mesmas, mas você se tornou outro, mais calmo, mais lúcido, mais inteiro. E essa decisão, silenciosa, firme e fiel a si mesmo, é o verdadeiro selo da transformação. É o ponto em que você entende que jamais voltará a ser quem era, porque finalmente aprendeu a ser quem sempre foi. Chega um momento em que tudo o que foi vivido encontra sentido. As dores, as pausas, as perdas, os silêncios. Tudo se revela como parte de um mesmo propósito: te refazer por dentro. A jornada não era sobre se tornar alguém novo, mas sobre se lembrar de quem sempre esteve em você, adormecido sob as camadas de medo e de condicionamento. E é aqui que o ciclo se encerra, não em um ponto final, mas em um recomeço consciente, sereno e verdadeiro. A sabedoria bíblica diz que não se coloca vinho novo em odres velhos, porque o novo fermenta, expande e rompe o que não tem estrutura para contê-lo. Assim também é com a alma. A antiga identidade não é capaz de sustentar a visão que agora se abre diante de você. O que antes servia de abrigo agora se tornou pequeno. É preciso criar espaço interno para que o novo vinho, a nova consciência, possa amadurecer em paz, sem se perder nas limitações do passado. Epicteto ensinava que ninguém é livre enquanto não for senhor de si mesmo. Essa frase resume o propósito de toda a travessia: liberdade interior. Ser senhor de si é não se tornar refém das emoções, é agir com lucidez mesmo em meio ao caos. É compreender que a verdadeira força não está em controlar os outros, mas em compreender a si próprio. É a liberdade de quem não precisa provar mais nada, porque a própria presença já se tornou testemunho da transformação. Olhar para trás agora é como olhar para um retrato antigo. Você reconhece o rosto, mas não se identifica mais com ele. A versão que um dia buscou aprovação, que viveu de expectativas e reações, deu lugar a uma alma mais quieta, mais inteira. Você não se tornou outra pessoa, apenas se libertou das partes que te impediam de ser quem sempre foi. O que antes era carência se transformou em clareza. O que antes era medo se transformou em fé. E é por isso que, quando a transformação se completa, você duvida de quem era antes. Não por vergonha, mas por gratidão, porque agora entende o quanto foi necessário atravessar o escuro
para chegar à luz. A mudança não é barulhenta. Ela é lenta, sutil, quase invisível. Mas é real. E se você chegou até aqui, já não há retorno. Você é o novo vinho em um novo vaso, a nova consciência que nasce após o fogo. E este é apenas o começo da sua verdadeira liberdade.